Que é uma cultura muito machista, né? Muito. A minha avó me contava, né? O quanto foi difícil para o meu pai me aceitar. Ele queria só filhos homens. Acho que era mais fácil, né? Para eles. Eu também venho de família árabe, entendo bem o que é isso. E hoje no programa Vida Moderna vamos entrevistar uma mulher maravilhosa, inspiradora, juíza, mãe, mulher, Amine Haddad. É um prazer estar aqui com você hoje, Amine. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui compartilhando comigo e com todas nós tantas experiências que você tem feito e passado e tantas causas maravilhosas que você vai aqui compartilhar com a gente. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, comigo e com todos, como que você começou essa tua história de ser uma mulher tão desbravadora, tão atuante, deve ter começado na infância? De onde surgiu tanta inspiração e força para você ser essa juíza, essa mulher forte, que está sempre tão ativa e envolvida em causas sociais e causas importantes para nós mulheres? Como que foi? Como que foi a sua infância? Conta um pouco pra gente de onde tudo começou. Raquel, eu tive exemplos muito bons na minha infância de duas grandes mulheres que me desafiaram muito. A minha bisavó, Josefina Schurig, que era uma alemã, e a minha avó, a filha dessa bisavó, né? Amine Haddad, de quem eu herdei o nome. Mulheres árabe. Exato. Então, árabe e alemão, as descendências. E ela sempre foi muito desafiadora, sempre me questionava muito e fazia com que eu tivesse uma percepção muito reflexiva e muito crítica da vida, do mundo. E ela sempre fez muitos trabalhos sociais. Ela foi delegada do Tribunal de Contas da União durante 40 anos. Isso numa época, se hoje é difícil, né? A gente ter o nosso espaço, imagina há quantos anos? 50 anos atrás. Isso mostra muito da força dela, né? Do talento dela para lidar com as dificuldades. E ela criou quase 100 crianças e eu vivi isso. Era uma época em que você não tinha estrutura social de acolhimento de órfãos, né? E ela se dispôs a acolher todas essas crianças. Ela tinha um casarão imenso numa esquina, com várias beliches que ela recebia todas essas crianças que as freiras que eram órfãs. Exatamente, para que ela pudesse cuidar. Então eu ia na padaria com ela para comprar os pães, para poder realmente alimentar essas crianças no café da manhã. Então eu tive essa experiência muito rica. Desde quantos anos, Amine? Olha, eu lembro desde os 4, 5 anos de idade, essa é a minha imagem que eu tenho da minha avó. Então desde uma pessoa sempre. Muito desafiadora, muito crítica, ela sempre me questionava as minhas posições, o porquê, o que eu achava daquilo. E isso acabou sendo algo muito inerente na minha vida. Porque desde muito cedo você foi ensinada a pensar, né? Isso, até questionar esse lugar do feminino, que é muito comum da cultura árabe, né? De a gente realmente repensar essas estruturas, para que a gente possa construir pessoas diante dos talentos individuais de cada um. Que é uma cultura muito machista, né? Muito. A minha avó me contava, né? O quanto foi difícil para o meu pai me aceitar. Ele queria só filhos homens. Acho que era mais fácil, né? Para eles. Eu também venho de família árabe, entendo bem o que é isso. Então, ele chorou muitos dias até entender que eu estava naquela família. Que era bem melhor ter uma filha mulher, Exatamente. Né? Que é quem cuida aprendeu a me amar, a entender também os meus questionamentos, e no final das contas ele viu o quanto que eu queria contribuir para o mundo. E o quanto sempre você contribui, assim, né? Muito dedicada, destacada na escola, nas notas, né? Acabei sendo a primeira média da Universidade Federal de Mato Grosso, 9,67 de média. 9,67. Né? Quase só 10, né? Então ele teve que olhar para isso com admiração, né? Então, eu aprendi a lidar com meu pai também. Eu acredito que isso talvez me tornou até mais forte diante de uma sociedade que às vezes tem uma crítica muito específica em relação ao feminino, né? Que a gente tem que se apresentar todo o tempo com capacidade e enfrentar as dificuldades que são inerentes a uma cultura que ainda tem muita dificuldade para lidar
com o poder feminino, com a autoridade do feminino. Você como juíza, Amine, você sente isso ainda hoje, então, esse preconceito e essa dificuldade das pessoas reconhecerem uma mulher e reconhecer um homem, você acha que é diferente o reconhecimento? Como que você vê isso? Infelizmente, ainda tem muito para ser construído, basta olharmos para as cortes. Qual a representação que nós temos no universo feminino? Mínimo. Se a gente olhar para a cúpula do tribunal, da estrutura do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, nós temos 2 mulheres. 2 mulheres e quantos homens? Uma estrutura de 11. 11 homens e 2 mulheres. Não temos nem a representação de 20%. Eu entender isso, e nós estamos falando de justiça. Como que a justiça ela pode ser alcançada diante do vazio do feminino? Que tem um outro olhar, né? Nós falamos de políticas de Estado, nós consumimos uma política que nós não decidimos, nós consumimos uma política judiciária, uma política de governo, uma política legislativa que nós decidimos ou não? Se nós não temos a representação, né, de fato equivalente, qual é a nossa participação na definição dessas políticas de Estado? Nós consumimos isso. É muito importante ter consciência do quão importante é, de fato, a participação do feminino. Muito, é fundamental, né? E você sempre está envolvida em muitos projetos maravilhosos, leis super importantes. Por exemplo, compartilha um pouco com a gente que você foi uma das pessoas que esteve envolvida na Lei Maria da Penha, que é uma lei que mudou, assim, o lugar da mulher, né? Nos deixou de uma forma um pouco mais confortável perante tanta agressividade. Qual foi teu papel? Conta um pouco pra gente como que foi isso, Amine. Para mim é uma das questões mais relevantes que eu participei na minha vida, historicamente. Na sua vida, impactando a vida de todas nós mulheres, né? A Lei Maria da Penha. E o quanto me impactou. Me impactou no sentido de horizontes, de entender também outras dinâmicas de realidade, conhecer pessoalmente, ser amiga da Maria da Penha e você trabalhar na estrutura. Amiga dela, como que foi isso? Exatamente, de viver a história dela e o peso da luta que ela tinha para alcançar de fato uma condenação depois de sofrer 2 tentativas de assassinato. Uma mulher com uma história extremamente forte que teve que dar conta de ser mãe mesmo paraplégica numa cadeira de roda. Foi algo que levou a estrutura de vida dela a um desafio imenso. E hoje ela é além, ela estruturou, ela tornou a vida dela difícil, dura, em lágrimas, uma vitória para muitas outras. Então, para mim, o exemplo dela é um grande exemplo nacional e mundial. E como que você atuou nisso? Como que você ajudou? Participar, tanto no Congresso Nacional, quando da votação da lei, e na estrutura da dinâmica de trabalhar o diálogo da lei para fazer com que as pessoas que estivessem ali votando essa legislação tivessem consciência do quão importante ela era. Para o conceito de Estado, para a atuação de uma democracia, para o conceito de direito, para entender o que é uma justiça, né? Os valores de justiça. E colocar isso na prática, né? E depois eu tive a oportunidade de ser convidada, foi minha professora, a desembargadora Chama Lombardi Cato, na Universidade Federal de Mato Grosso, para instalar a primeira vara do Brasil, a vara que é realmente de combate à violência contra a mulher, que estruturou toda a aplicação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, para mim foi uma experiência imensa trabalhar na instalação dessa unidade, na estruturação de tudo o que era possível fazer a partir das situações específicas dos processos judiciais relacionados à violência contra a mulher e trabalhar no Brasil, porque eu acabei levando o núcleo específico da minha unidade para todas as outras unidades da federação. Serviu de modelo e por isso eu acabei recebendo um prêmio nacional. Maravilhosa! Carlota Queiroz. Então, assim, para mim foi um aprendizado riquíssimo. Eu até hoje tenho a Maria da Penha aqui no meu coração, na minha vida, na minha história, é minha amiga. Eu sempre falo para ela que ela alimentou os meus horizontes e me amadureceu ainda mais diante daquilo que era necessário fazer, para que possamos alcançar mecanismos mais igualitários. De justiça, né? De justiça.
e suavizou um pouco, né, para nós mulheres, através da Lei Maria da Penha, nos acolheu e deixou a mulher um pouco mais amparada, né? Quer dizer, você trabalhou de forma intensa em algo que faz, não só fez, mas que faz e vai continuar fazendo toda a diferença na vida, na sociedade. Nós falamos de direitos humanos, são direitos essenciais, né? Sim. No mínimo você tem que ter respeitado a sua dignidade, porque é a partir dela que você se realiza como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa. Então, esses ambientes precisam ser ambientes de respeito, é o mínimo que se tem que ter. Sim, é por aí que começa, né? E nós evoluímos, sabe, Raquel? E você por também exemplo, está envolvida? Ontem nós conseguimos aprovar um Estou protocolo. muito feliz com isso. Que foi a apresentação do protocolo específico com julgamento na perspectiva de gênero, que é o que? Para trazer esse olhar de entender qual é esse lugar do feminino, de entender as vulnerabilidades e as fragilidades, por exemplo, de uma mãe grávida, né, de umas estruturas que nós temos dentro do diálogo da prova. Explica aqui, divide um pouco com a gente. O que nós tivemos algumas revelações aí, até na mídia, né? De algum formato de instrução e julgamento que vinha violando direitos básicos femininos. Nós tivemos aí exemplos que estiveram na mídia mostrando como as meninas, as mulheres vítimas de estupro foram tratadas diante de uma instrução. Então esse lugar, essa desqualificação, essa advocacia predatória, ela não pode ser assim. E é muito importante a gente trazer isso à tona, ter mulheres assim como você. Nós falamos de processo constitucional, nós falamos do devido processo legal. Você nunca pode imaginar que pode ser aceito um conceito abusivo de processo. Jamais. Então você tem que ter ideia de que esse ambiente da justiça precisa preservar a dignidade, principalmente diante de uma realidade cultural que é avassaladora em relação ao feminino. Sim, ainda muito forte o machismo, né, no Brasil. Isso, olha a estatística. O que nós temos com relação ao feminicídio? O Brasil é o quinto colocado mundialmente em ocorrências de feminicídio. E que acontece em qualquer ambiente e em qualquer nível socioeconômico. Basta lembrarmos aqui do que aconteceu no ano passado em relação à juíza, que recebeu 18 facadas do ex-esposo. 18 facadas. Na frente das duas filhas. As duas filhas implorando para que ele parasse. É uma violência, né? Para se ter ideia de que ninguém está, de fato, né, preservado, livre dessa ocorrência. Infelizmente, é algo que nós precisamos tratar, nós precisamos ter consciência desse mal. Enfrentar essas estruturas que são as estruturas que se apropriam do feminino. Uma cultura que desqualifica esse feminino e por isso as mulheres recebem menos mesmo estando na mesma função, trabalho, carga horária. Está lá com duas pessoas que estão como se eu, né? Um homem e outra mulher, mas a mulher recebe menos. Tivemos agora, né? Essa série da rainha Elizabeth, nós tínhamos a atriz principal recebendo menos do que o coadjuvante. É um absurdo, né? Então, o que você tem diante dessa realidade? Nós precisamos falar sobre Precisamos isso. de mulheres, assim como você, que a gente tem esse olhar e que luta ativamente para isso, né? Sim, nós temos hoje vários diálogos públicos acontecendo. Eu tenho oportunidade de participar também do Observatório da Mulher na Política, Observatório do Congresso Nacional, que funciona na Câmara Federal. É mais um espaço de diálogo para trazer, de fato, essa representação política, né, da mulher. Hoje, na Câmara Federal, nós temos a representatividade de 15% de mulheres, né? Muito pequeno. Dentro do Senado, nós temos 13%. É um número muito mínimo para você falar de políticas que são tão essenciais, desde política de saúde, políticas judiciárias, políticas de atuação em assistência. Então, quem está decidindo essas políticas? Nós queremos ter vozes, nós queremos, de fato, definir pautas. As mulheres estão preparadas, são vocacionadas, estão aqui diante dos seus talentos e habilidades também para somar no desenvolvimento desse país, na criação, de fato, de um modelo de política pública que seja efetivo. Mais justo, né? Mais equalitário, para um mundo mais equalitário, né? É imprescindível. Essa é a pauta que a gente precisa levar.
Eu estou na Virada Feminina, que é outro movimento que me honra muito estar. Estamos na Virada Feminina, maravilhoso. E isso também é um outro volume de um diálogo tão imprescindível, né? De trazer de fato vozes de mulheres líderes, mulheres que são exemplo em suas comunidades, para que elas possam ter uma dinâmica de referência na sociedade e que conclamem também para que outras venham participar dessa construção que é a construção. E criar um movimento cada vez mais forte. De equidade. Isso. Eu acredito que esse movimento vai cada vez mais acontecer. É imprescindível quando a gente fala em democracia. E começa na reflexão, né, Amine? E vamos trazer para ação. E o único jeito da gente fazer isso é assim, dessa forma, trazendo à tona, informando, levando conhecimento, trocando experiências e informações com as pessoas. E por isso eu estou tão feliz de você ter aceitado e estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouco de tudo que você faz e que você participa, porque é isso, a gente tem que chegar cada vez mais e levar esse conhecimento a todas nós e a todas as mulheres, incentivando e empoderando o feminino. Você também está envolvida nesse projeto maravilhoso que foi de trazer as juízas afegãs para o Brasil. Conta um pouco pra gente de como que foi isso, como isso começou. Conta esse desenrolar desse momento tão tenso. É um projeto relevante para o mundo falar sobre isso, porque a gente tem que ter em mente que hoje você tem espaços sociais ainda muito difíceis para a figura do feminino, né? Muito piores que aqui, né? Nós estamos falando de uma cultura, né? O regime talibã, que é um regime totalitário de controle, eles não aceitam nenhuma autoridade no feminino, eles não entendem isso como legítimo. E essas juízas, elas decidiram contra membros do Talibã, determinaram prisões, julgaram membros do Talibã. Então hoje elas estão sendo caçadas em solo afegão. Então é muito grave, não só elas como as famílias delas estão em grande risco. E nós temos também outras profissionais como promotoras, advogadas, agentes da ONU que também estão sendo caçadas. A autoridade do feminino para o Talibã ela é inexistente. Ela não existe, né? Exatamente, eles não aceitam esse espaço de legitimidade nem de voz. Então, o que nós estamos fazendo? São várias organizações aqui no Brasil, nós tivemos muitas reuniões com todas essas organizações, desde Virada Feminina, a AMB, a IAWJ, que é essa Associação Internacional de Mulheres Juízas, né, que eu participo desde 1998, né, eu tive a oportunidade também com a professora desembargadora Chalma, que é uma fundadora dessa organização internacional. Nós temos a ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Temos também conosco a BPW, Brasil e Internacional, que somam também nesse diálogo público, a OAB. Quer dizer, teve a união de várias... Isso. E nós tivemos um trânsito realmente facilitado com o ministro da Defesa, o ministro General Braga Neto, também no Ministério das Relações Exteriores e principalmente também com a nossa ministra Damares, que se sensibilizou no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com relação à causa, que é a causa emblemática de salvar essas mulheres e trazê-las para um ambiente que elas possam de fato serem respeitadas, desenvolverem os seus talentos, terem a garantia de suas vidas, que é o mínimo, né? E o Brasil foi um dos primeiros países, né, se eu não me engano. O Brasil foi o primeiro, inclusive, a apresentar isso como um projeto de visto humanitário, isso é muito relevante dizer. E hoje é um dos primeiros a receber essas juízas, né? Que estão chegando hoje aqui no Brasil. São vários grupos, esse é o primeiro grupo de muitos outros que virão, né? E essas mulheres afegãs, autoridades, juízas, procuradoras, estão aqui no Brasil. Conseguimos isso. E agora? Quais os próximos passos? Como que você vê isso? São várias ações, tá? E sentimos muito felizes por essa etapa, porque já é uma realização, uma vitória. Imprescindível a existência dessas mulheres, né? Dos sonhos possíveis que elas ainda vão realmente estruturar, desenvolver, construir. E elas esperam passar essa fase do Talibã e retornarem
ao país. Elas querem reconstruírem esse país, de fato, né? Através dessa dinâmica de equidade, dessa inserção feminina digna, né? Desse perfil de participação de mulheres que todos nós queremos. Nós falamos em direitos humanos nesse sentido. E aqui no Solo Nacional nós temos várias organizações que estão conosco para receber todas essas famílias. Em Cascavel, por exemplo, a Prefeitura de Cascavel reservou 200 espaços específicos para receber essas famílias. São quantas com famílias, toda a atuação. Cada grupo tem um número. Estão chegando agora 32 pessoas, 32 autoridades, pessoas que aí participam, né, de fato. E que foi um processo difícil, essa dinâmica, né? De desenvolver políticas lá no Afeganistão e que agora estão vindo para cá porque essa dinâmica se tornou impossível no ambiente de controle que é o ambiente totalitário do Talibã, né? Maravilhoso, maravilhoso, né? E acho que dá uma realização, né? Você sente uma realização da gente estar conseguindo caminhar e ver uma evolução, de dar essa assistência, essa ajuda e mostrar que estamos presentes. Para mim tem um plano simbólico muito relevante, no sentido tanto da minha vivência como mulher, da minha vivência dentro de uma cultura árabe, né, da minha vivência dentro de um país que ainda tem um vazio do feminino, da voz do feminino, da autoridade do feminino. Então, desenvolver uma política de inclusão e da percepção dessa conseguir, né, fazer esses é algo que alimenta a alma e nos torna ainda mais habilitados a acreditar nesse projeto. É algo que eu faço há muito tempo e vou fazer certamente até o final dos meus dias. É isso, maravilhosa. Tem mais alguma coisa, Mini, que você viveu ou algum conselho que você gostaria de deixar ou acrescentar? Eu gostaria de trazer aqui um pouquinho de Hannah Arendt, essa mulher incrível, essa filósofa que alimenta muitas das estruturas. E por que eu estou falando dela? Porque ela enfrentou o totalitarismo. Hoje nós estamos falando do Talibã, estamos falando do Brasil que está recebendo essas autoridades femininas. E Hannah Arendt, ela desafia o olhar. Ela começa dizendo o quanto que no dia a dia o totalitarismo pode existir. Porque ele é um caminho, ele não é uma definição precisa de um espaço de tempo, mas ele se faz de fato diante de uma trajetória de omissão. Hoje o Brasil ele se apresenta internacionalmente, trazendo de fato uma conduta, uma ação pública relevante para os direitos humanos das mulheres. E eu gostaria de trazer esse plano simbólico, assim como Hannah Arendt o fez com o seu plano simbólico de vida e existência. Ela foi voz que revelou as estruturas que são estruturas diárias que nos conduzem à realidade do totalitarismo. Então o Brasil hoje é luz diante de sombras. Maravilhoso. E quanto maior a escuridão, maior a luz que se revela, né? Você é uma luz imensa e muito agradecida, maravilhoso você estar aqui com a gente hoje. Vocês, parabéns. Muito obrigada, Mini. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Que você atinja cada vez mais um público que nós atinjamos, né? Que a gente consiga caminhar com esse olhar de que se a gente conseguir modificar ou tocar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Né? Com certeza, é por aí. Obrigada. Obrigada, Mini. Esse é o Vida Moderna com pessoas reais, histórias inspiradoras.